Deus, em sua soberana graça, nos deu a oportunidade. Nós estamos de volta apresentando Fé Perfeita, que é seu programa de cada dia. Amigo telespectador, estamos falando aqui, através deste programa, de uma das coisas mais sérias, de um dos passos mais decisivos que o ser humano toma aqui na Terra. Nós temos, durante a nossa vida, a oportunidade de fazermos muitas escolhas. Podemos escolher se queremos estudar ou não, podemos escolher a roupa, a cor que gostamos, podemos escolher, enfim, a profissão que queremos. Mas quando tomamos a decisão de escolher uma pessoa com a qual nós vamos viver o resto dos nossos dias, esta é uma decisão séria. Infelizmente, nós temos hoje uma filosofia barata, uma condição mental que, na verdade, está sobre a vida das pessoas sem, como eu disse no programa passado, sem referência, e as pessoas estão sendo manipuladas por exemplos funestos que são apresentados nas telenovelas, na própria convivência da estrutura de uma cidade onde estão as famílias, e você então percebe que as pessoas agem de maneira inconsequente, irresponsável. Para que casar? Qual é o interesse que um homem tem ou uma mulher tem em tirar uma moça de dentro da casa de seus pais, que sofreram tanto para criar, para gerar problemas para ela, com maus tratos, com infidelidade, e deixar um exemplo desgraçado para outras pessoas? Qual é a finalidade, o senso, a responsabilidade que se tem de uma moça aceitar a conviver, a casar com um homem, e este homem vai buscar com o suor do seu rosto o pão para dentro de casa, e aquela mulher age de maneira inconsequente, irresponsável, trai, ou não cumpre com suas obrigações e seus deveres como esposa. E aí, daí um pouquinho, nós encontramos os desrespeitos, as palavras descaridosas, e aquele tratamento inicial de abraços e beijos é esquecido e trocado e substituído por agressões verbais e agressões físicas. Que coisa desastrosa! Por que não parou um pouco mais e pensou melhor e conheceu melhor a pessoa com a qual ela ou ele estava se relacionando? Bem, em primeiro lugar, eu sei que nós dependemos de Deus em tudo o que vamos fazer na nossa vida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós temos certeza. Se Deus é a nossa referência, se Deus é para nós a coisa principal, por certo, Ele nos conduzirá também na direção certa, na hora de tomarmos uma decisão, de fazer uma escolha para optarmos para escolher uma pessoa com a qual nós teremos que viver. O voto matrimonial, que hoje não é mais nem conhecido, não sei nem se é praticado, não é até que o primeiro problema apareça, não é até que apareça uma mulher mais atraente ou um homem mais educado ou mais inteligente que teu marido. Não, a promessa matrimonial é até que a morte os separe. Isto é aonde deveria estar fundamentado
a família, o casamento. Agora, preste atenção. Amigo, se nós não temos a habilidade e a humildade e o senso de pedirmos a Deus orientação para um passo tão importante e tão decisivo na nossa vida. Eu sou pastor, eu lido com famílias, eu sou um orientador de famílias e eu tenho recebido em meu escritório muitas pessoas com muitas lágrimas. Sabe, meu caro amigo telespectador, sei perfeitamente que muitas pessoas não tiveram tempo para pensar na escolha, porque quando vão escolher, ao invés de escolher caráter, personalidade, cabeça, ideais, princípios, sabe o que escolhem? Escolhem pernas roliças, escolhem belos pares de olhos e daqui um pouquinho nós temos o burro dentro d'água. Ou outros escolhem a posição social e financeira que lhes daria meramente uma estabilidade temporária, porque daqui um pouquinho a estabilidade emocional não existirá, porque não é a pessoa correta com os ideais corretos. Então temos que a escolha de uma pessoa para vivermos é um dos passos mais delicados e mais sérios que temos que dar na vida. E você sabe que uma pessoa, por mais que queira ser irresponsável, você sabe que um mau relacionamento nunca deixará de ser um marco e um problema na sua vida. Ali nunca mais se consertará este erro. Não adianta tentar, eu me divorciei, não dei certo, casei de novo e o filho fica para cá e o outro para lá, e a pensão que vai ser descontada do seu salário, e a sua insatisfação, e justiça, e visitas no final de semana, e uma série de coisas que ninguém consegue se desvencilhar nunca. Um mau casamento marcará a sua vida para sempre. E mais uma coisa, muitos passam por cima da própria consciência e da Bíblia e partem para um segundo casamento, que é um adultério. Jesus nunca oficializou o divórcio. Viu? Quero dizer, porque Jesus disse no princípio não foi assim. Divórcio, disse Jesus, Moisés vos deu por causa da dureza do vosso coração. E só existe hoje na sociedade divórcio por causa da dureza, da inconsequência de coração dos seres humanos. Mas, no princípio, não foi assim. Não poderia, não precisava de ser assim. Eu sei que você pode recorrer à Bíblia Sagrada e encontrar alguns pontos. Eu quero ler aqui um versículo para fundamentar este nosso programa, no capítulo 7 da carta de Paulo aos Coríntios. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Olha, em hipótese alguma, uma mulher deveria se apartar do marido. Aí, quando você vai para a Bíblia e trata do assunto de casamento e divórcio em São Mateus 5 ou em São Mateus 19, ou na carta de Paulo aos Coríntios, você vai encontrar uma coisa única. Eu quero dizer a você que a sociedade e a Constituição diz todos são iguais perante a lei. Mas quando você vem para a Bíblia define a posição de cada um
no papel que deve exercer aqui na terra. Ele nunca colocou a mulher como sendo coigual ao homem. Disse, teu desejo será para teu marido, ele te dominará. Você quer casar? Quer seguir o padrão da Bíblia? Então, quer ser feliz? Porque a felicidade não está no padrão oferecido pelos sociólogos e psicólogos. Aqui estou falando de um que é professor deles, Deus, o autor da sabedoria e da ciência. Quer ser bem-sucedida, mulher? Seja submissa ao seu marido. Ora, uma verdadeira mulher submissa ao seu marido, ela consegue do marido o que quer. Mas uma mulher que bate de frente e quer medir forças com o marido, você sabe que isto gera apenas contendas e desavenças. Então, uma mulher inteligente, ela sabe que existe a hora certa para ela falar e não precisa de problemas, de murmurações, de insatisfação, mas se ela fala com o marido, ela consegue o que quer. E mulher na Bíblia representa a igreja. O que é que você, como igreja de Jesus, não consegue de Jesus quando você é submissa a Ele? Esta é a maior ignorância que eu conheço da igreja chamada cristã, querer medir força com Deus. É do meu jeito, é da minha maneira. Eu não obedeço a palavra de Deus. Eu não visto conforme Ele gosta. Eu não falo o que Ele quer. Eu não vivo da maneira que Ele quer. Tudo bem, só que você não consegue nada dele. De maneira nenhuma. E quando conseguem, escutem por favor, Isaías capítulo 50, Deus disse, eu dei carta de divórcio para sua mãe. Sabe o que acontece? Quando conseguem alguma coisa, como você vê dentro da igreja, cura, alguns resultados físicos e materiais, não é por causa da igreja, é por causa dos filhos. É uma pensão alimentícia. Sabe o que eu estou dizendo? Estou dizendo que Deus tem filhos na igreja batista, presbiteriana, assembleia congregacional, adventista, católica, do espiritismo. E todos eles recebem favor de Deus, porque são filhos. Mas na hora que eles tomam conhecimento que são filhos, eles se submetem a Deus. E dizem, como filho pródigo, eu estava perdido, eu estava errado, mas agora eu peço perdão e me arrependo e tomo minha posição como filho de Deus. É por isto que existe cura, libertação, solução de problemas e alguns benefícios nestes movimentos que não querem se submeter à palavra de Deus mais para os nossos dias. Pensão alimentícia, por causa de verdadeiros, pessoas sinceras que estão aí. Mas não se preocupe não, viu, pastores? Vocês que não sabem se submeter a Deus como a mulher não quer se submeter ao marido. Os filhos de Deus vão sair de suas denominações. Então eu quero voltar aqui para a Bíblia para lembrar a você que uma mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Com contendas, com brigas, com intrigas, com querer medir força, você vai ver a destruição. É certo. Mas eu quero lembrar algumas características básicas de um casamento. Olha, se você vai escolher uma mulher, não escolha pelos pares de olhos e nem pelo corpo, porque todo mundo sabe que a beleza acaba e a feiura aumenta. Você começa jovem, bonito, viçoso, mas daqui um pouquinho você vai cair. Viu? Se você escolher uma mulher por causa de beleza, daqui um pouquinho, quando ela tiver um filho ou dois e os seios já começarem a ser flácidos e a pele começar a enrugar, vai aparecer uma outra ali e você vai ser irresponsável. E eu quero dizer a você,
Se você é irresponsável, estou falando para homens e mulheres, inconsequente, que não vai ter responsabilidade com as pessoas que virão fruto deste casamento, por que você quer casar para ser problema na vida dos outros? Ninguém deveria casar se não tivesse a responsabilidade. Se você não quer ser fiel à sua esposa, por que você toma... Sabe, é interessante, muitos homens são infiéis em seus votos matrimoniais. Eles acham que são homens que podem ter uma aventura sexual fora do casamento. Mas se eles forem traídos, eles ficam valentes, pegam em arma, querem matar e querem fazer, porque eu fiz, minha mulher me diz. Mas eles podem, elas não. Eles têm sentimento, elas não têm, né? Sua mulher também tem sentimento como você. Se você não é homem, porque homem não é ser mulherengo, isso é ser safado. Homem é caráter, é personalidade, é compromisso, é palavra, é responsabilidade, é temor de Deus. E se você não tem esses caracteres, por que você quer fazer os outros sofrer? Ser problema para os outros? Se você não sabe respeitar o sentimento de sua mulher, por que você quer que ela respeite o seu? Se você não sabe tratá-la bem, como é que você quer ser bem tratado? Estou falando vice-versa agora, viu, madame também? Que não sabe se conter, e não sabe se controlar, e não sabe respeitar seu marido. E distrata em palavras e tudo isto. Mas eu quero lembrar aqui, olha, ninguém pode pensar em sair fora de um voto matrimonial sem passar por um estreito muito pequeno. Primeira coisa que nós devemos observar: divórcio é um remendo. Divórcio não é algo legítimo. E tem uma coisa aqui. Em nenhum lugar nas Escrituras diz que uma mulher tem direito de se divorciar do seu marido e tomar outro homem. Há umas brechazinhas nas Escrituras para que o homem, porque São Mateus 19 perguntaram para Jesus se era lícito um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Ah, mas não me respeita, me responde, é bruta. Por que você, ao invés de, quando conheceu esta moça que você vive com ela, ao invés de agarrar e beijar e praticar sexo e ter toda esta pressa toda, por que você não observou o comportamento dela? Como é que ela era com a mãe, se ela era trabalhadeira, se o negócio dela era só abraço e beijo e sexo, e que ela era irresponsável, que ela era bruta. Por que você não observou quem ele era? Se ele era trabalhador, se ele era bom filho, se ele era educado, se ele sabia tratar as pessoas, porque do jeito que trata os outros, vai tratar você. Essas são coisas que as pessoas não fazem antes do casamento, querem abraços e beijo e sexo. Abraço, beijo e sexo é para depois que se casarem. Me escutem, por favor. Quando um homem escolhe uma mulher para se casar com ela, ele revela seu caráter. Se você está procurando uma, não é? Que está ali com as pernas de fora, de short, que gosta de exposição de carne, você está mostrando que caráter, que personalidade você tem e que lar você pensa em construir com esta mulher. A sua escolha, a escolha da mulher com quem você vai se casar, claramente declara que caráter você possui. Agora, sabe como começa um verdadeiro casamento? Verdadeiro. Começa com um pedido de ajuda a Deus, de oração, sabe? Eu digo aos casais, para que tanta pressa de abraçar e beijar? Porque começa assim,
é um agarra-agarra tão grande, daqui um pouquinho, quando casa, você vê um lá na ponta da calçada, outro do outro lado da rua. Aquele tempo que agora deveria ser, depois do casamento, encontrei a pessoa certa, a cabeça dele é criar uma família, é ter um lar, é cuidar de mim e eu cuidar dele, e nós sermos unidos e deixarmos um exemplo para os nossos filhos. Não é exemplo de discussão. Por que coisa feia? Que exemplo feio um filho vê na mãe, hein? Questionar com o pai, discutir com o pai. Que exemplo feio você deixa para o seu filho ver você ser agredido ou você agredir sua esposa. Isso não é família, isso é um desastre. Mas preste atenção e olhe essas telenovelas. Se tudo que você vê não é filho esculhambando com mãe, com pai, e pai esculhambando com filho, e mulher traindo marido, e marido traindo mulher, e pai matando filho, e filho matando pai, isto é a desgraça que a sociedade vive por falta de referência. Aqui, ó, a Bíblia não serve. Então pegue as telenovelas e viva este inferno dentro da sua própria casa. Agora, estou falando de escolha. Escolher a pessoa certa. Este é o grande problema. Buscar nas pessoas aquilo que necessita-se para a estrutura de um casamento. Sabe, meu amigo telespectador, eu vou terminar o programa. São duas palavras bastante próximas uma da outra. Casamento e acasalamento. E eu vou afirmar para você, apesar de muitas pessoas irem ao cartório e dizerem que se casaram, isso não é casamento. Qual é o objetivo? É apenas sexo por alguns dias? Isso não é casamento. Isso chama-se acasalamento. E afinal de contas, eu disse que a mulher é diferente de todas as demais fêmeas, que ela está pronta para se acasalar a qualquer momento. Porque todas as fêmeas que Deus alguma vez criou, elas têm um propósito de procriar. Não é apenas o ato, não é o prazer, mas é trazer filhos. Será que nossa sociedade quer isto? Então pare um pouquinho. Acasalamento acontece no mundo animal. Um macho e uma fêmea no ato sexual. No meio da rua, do jeito que você está vendo aí dos pontos de ônibus, aí mulheres agarradas, esfregando as nádegas dos homens e trelado aí no ponto de ônibus, nas praias, e que coisa mais horrorosa. Isto nunca vai dar casamento. Isto é acasalamento. Casamento são duas pessoas de criação diferente, de princípios diferentes, mas que têm um único ideal, ter uma família. Você conhece uma coisa mais sagrada do que família? Ter um lar, deixar filhos, ser exemplos. Isso é uma coisa que se perdeu. Meu tempo acabou, mas eu sei que eu estou falando com algumas pessoas que estão me assistindo que ainda desejam serem felizes, ser uma boa esposa, ser um bom marido, ser um bom pai, uma boa mulher, uma pessoa que precisa de Deus e quer demonstrar Deus através dos seus atos na sua passagem aqui na terra. E eu convido você para orar. Pai, sei que muitos lares e muitas famílias precisam de um ajuste. Sei que muitos estão agora mesmo enfrentando este inferno nesta sociedade e sei que eles estão se esforçando para criar os seus filhos no padrão da Bíblia. E eu sei que eles precisam do Senhor. Sei que há lares que são agora mesmo estão desmoronando. Sei que há mães e pais nesta hora, maridos e esposas que dizem: se eu tivesse ouvido uma coisa desta antes na minha vida. Ajude estas pessoas, ajude a todos nós. E não permita que Satanás
cirande com a vida do povo e acabe com os princípios, os valores e as famílias. Que a tua mão de graça e de misericórdia seja estendida em favor dos lares, é minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. O Senhor Jesus abençoe a todos vocês que nos acompanham mais uma vez neste programa e gostaríamos de deixar aqui os nossos contatos para você solicitar gratuitamente CDs, DVDs e literaturas. Nós iremos te enviar na sua residência gratuitamente. Você pode ligar para o número 0800 722 7360. Nós temos o prazer de levar esses estudos até a sua casa para que você tenha um maior crescimento espiritual, e fazemos isso de coração gratuitamente. Você pode usar este telefone, você pode também enviar e-mail para feperfeita@gmail.com ou nos enviar uma carta para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba. Assista também os nossos cultos através da internet no site www.feperfeita.org.br. Aqui nós transmitimos direto de João Pessoa todas as terças e quintas a partir das 19h30 e aos domingos a partir das 9h pela manhã, os cultos ao vivo. Assista www.feperfeita.org.br e você também pode acompanhar 24 horas no ar a TV Fé Perfeita, com transmissão de cultos, de programas, de hinos e tantos outros vídeos que você pode acompanhar na TV Fé Perfeita 24 horas. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo programa. Não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. O programa Fé Perfeita é de responsabilidade total da Associação Fé Perfeita.